sim. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, Jacques. Para mim? Faça, Por que esse pod hoje, que você traz um ator, um fonoaudiólogo, um empresário do ramo dos aparelhos auditivos e tal, por que isso hoje? Boa pergunta, e aí eu né? mesmo respondo, né? Responda, essa é a pergunta que você faz para você. Porque eu sou surdo. Porque você é surdo? Porque eu sou surdo. Olha um que ator só. surdo, Isso imagina. é fantástico. Não, isso é fantástico. Esse cara, né, para quem não conhece, é um dos maiores atores do Brasil. 1,65 m. É, 1,65 m. É um gigante ator. E aí, eu tenho uma admiração muito grande. E tem também essa peculiaridade, né? Esse aparelho aqui, ó. Ivo colocou lá. É esse? Olha, que maravilha, né? Por condução óssea, sim. Olha, Incrível. não sabia não que Também isso aí não conhecia. funcionava. Né? A internet está divulgando muito. Maravilha, muitos Ivo. modelos. Olha, vamos passar a usar isso aí. Vamos testar para ver se, né? Testar, Como é que é. Mas é uma coisa que me chama muita atenção, e esse pod aqui ele é bem especial nesse sentido também, porque o ator, né, ele tem que buscar uma concentração em todos os sentidos dele, né, para poder interpretar um personagem, para poder dialogar com o outro, para poder ouvir a música que vai tocar quando ele vai estar falando ou quando ele vai cantar, se for o caso dele cantar em cena. Ele tem que acionar todos os sentidos que nós temos. Aí quando tem uma perdazinha auditiva, isso aumenta o grau de dificuldade para você interpretar. No seu caso, eu não sei qual é o grau de perda auditiva. Não, eu já tenho uma perda. Ontem nós nos encontramos, fizemos audiometria e tal. Eu tenho uma perda já considerável, né? Não sei que grau para vocês. Sim, eu fiz o exame dele ontem, né? Então, falando aí mais tecnicamente, na sua orelha direita, perda de grau severo, início de grau severo, e na orelha esquerda, grau profundo. Como é isso, severo e profundo aí? Bom, eu... Traduza isso assim, então, quase que em percentual, o que é que ele ouve, né? Percentual não é uma linguagem muito usada, mas vamos lá, tentando... o déficit auditivo ele é quantificado em grau de fato, então leve, moderado, severo, profundo. Para percentual, leve seria algo em torno de perder aí uns 30% da audição, 40%. É leve. É leve. Moderado, uns 50%. Tá, é comum na sociedade como um todo ter um número grande de pessoas com essa perda de 30%, que é chamado leve, que já é uma perda grande, assim, né? 30%. Já é. Isso. Muita gente tem essa perda. Hoje Você citou aí um cerca percentual, de né, Emerson? 5% da população brasileira possui algum nível de perda auditiva. Desses 5%, em torno de 10,7 milhões, a gente fala de 2,3 milhões já com perda severa. Severa. E a perda leve, ela já se esconde um pouco, porque ela priva o seu portador da percepção desse som, desse ruído de fundo, da chuva, do vento, mas não na voz. Né? Sim. A voz ela só é afetada, a percepção da voz humana, ela só é afetada quando o grau atinge ali a fronteira quando sai do leve e cai no grau moderado, tá? Que já seria algo em torno de 50% a 60% de audição. Então leve é 30, moderado é uns 50 a 60, severa uns 70, 80 e profunda de 90 para cima. Então, Lúcio está com o ouvido direito com... Algo em torno de uns 50 a 60% de perda de audição. Sim. E a orelha esquerda, algo em torno de uns 90%. Sim. Tá? Isso para um ator é um desafio imenso. É um pânico, né? É um pânico? É um pânico. É um pânico. Ali... Um desafio. olha, Lúcio lá sendo atendido por vocês. Exatamente. Ontem. Aí eu posso complementar um pouco da sua pergunta, Lúcio, né? Por que disso aqui? A Smart Audios, né, é parceira nossa aqui desde o início, né, do pod.com. E quando eu falei para você da existência, né, deles aqui, por conta da tecnologia que está aqui, que a gente vai mostrar também, né, do grau de quê? De eficiência desse aparelho, como você falou aqui antes. E tudo qualidade mais. mesmo. Aí, Lúcio usa um aparelho para poder estar em cena, e às vezes nós fizemos, por exemplo, A Tempestade de William Shakespeare, onde ele é o protagonista. Ele faz o Próspero, que é um cara que fala
quilômetros de falas imensas. E Márcio Meirelles, 632 versos. 632 versos de memória. Olha só a capacidade desse camarada aqui. E Márcio Meirelles é um diretor que gosta muito de trabalhar com uma cama, uma cadeia sonora durante as falas o tempo inteiro, criando uma ambientação sonora que é algo assim fantástico. Nessa peça, então, nós atores até falávamos, Márcio, diminui um pouco aqui. Ele, não, é assim mesmo. A plateia às vezes ouvia nos ensaios abertos e falava assim, eu acho que tem horas que a gente não ouve um pouco o ator, e ele batia pé para manter a banda, manter o som que era ao vivo, sabe? Vários sons. Ficava imaginando como é que Lúcio, esse ator, que para nós atores, eu que imagino que eu não deva ter, posso estar nessa faixa do leve, quem sabe, tomara que não, que eu nem esteja, tomara dos 30%. Às vezes eu tinha dificuldade, eu ficava imaginando o Lúcio, certo? Uhum. Como é que esse camarada que tinha que se ligar nesse texto todo, nas deixas, no som que às vezes é depois de uma batida de uma bateria ali, ou de um toque de um piano, ou de um contrabaixo, ou de um violino que ele tem que dar, ou seja, ele tem que ouvir para depois falar, como esse camarada... Aí tá, falando com ele, ainda respondendo, tá prolixo, mas eu vou correr para a conclusão da minha resposta. Aí falei para ele isso. Nós agora, voltando de uma turnê, com um novo espetáculo, uma leitura dos Búzios de São Paulo, ele me liga, dizendo, Jackson, você falou do pessoal da Áudios e tal, e eu tô com o meu aparelho quebrou. Um ator que precisa, né, desse ouvido aí, desse auxílio, para poder continuar a profissão dele, quebrou e eu preciso comprar e é caro e nós vivemos do que tecemos e tal. Aí chego aqui, falo para Adriano, que para você que está nos ouvindo é o cara que idealizou, né, junto com o Luciano, esse pod. Adriano, Lúcio tá com o aparelho dele quebrado e tal, e tá precisando comprar um, ele quer fazer um orçamento com o pessoal da Áudio. Adriano, a gente tem um aí, um aparelho aí, vamos doar para ele. Aí ligaram para vocês, e vocês é que fizeram essa doação. Então, assim, música, maestro, vamos, né? Né? É assim, é um momento que eu vejo assim, de beleza, onde uma empresa pode fazer o que eu chamo de um patrocínio, certo? Para um ator. E patrocinar esse ator, você está patrocinando o Teatro Baiano, que esse cara é um patrimônio, né, do teatro na Bahia. Então, respondendo, complementando a resposta da sua pergunta. Por isso, nós estamos aqui para fazer esse encontro. Certo? Por isso que você foi lá ontem. O Adriano, todo mundo. Adriano é um santo. Depois de Santa Dulce, só Adriano, né? Para a gente canonizar na Bahia, né? Não, é incrível. Esses encontros são lindos, assim, porque tem uma generosidade muito grande, mas tem muitas outras coisas envolvidas, né? Quer dizer, são vocês que estão trazendo nesse programa, né? Informações muito curiosas, interessantes, educativas, importantes, ligadas sempre à arte, a gente bonita. Eu assisti sua entrevista com o Juca Ferreira, o nosso eterno ministro, né? Assim, emocionante como você consegue abrir um espaço bonito que a pessoa se entrega e conta tudo, e aquele dia para mim foi lindo, assim. Juca chorou e tudo, né? Nossa, eu chorei dele, lá do outro lado assistindo, todo mundo. Aqui no estúdio todo mundo chora também, não tem. Então, assim, são esses encontros. Eu acho que o teatro, qualquer manifestação artística, tal, te coloca numa outra dimensão de observação do outro. De percepção, né, Lúcio? Exatamente. De cuidado com o outro. A gente sabe disso. De entendimento, né, da vida do outro. Então, acho que esse é um momento, mais um momento bonito que você está proporcionando, o Adriano e tal, mas que eu acho que vem junto com esse teatro que a gente carrega, né? Que esse teatro que a gente traz, que a gente sempre vai se reconhecer, né? Como amigo, como parceiro, como, enfim... amigo de trabalho, né? A gente se ajuda muito. E você falando disso, eu comecei a perceber que eu estava ficando surdo há muitos anos. Um diretor alemão que eu trabalhei, que fazia um teatro de imagens musicais. Então eu era o único que usava um microfone, mas a gente tinha cantores líricos e tal, e vários microfones. Harold Weiss. E esse espetáculo chamava De Até. A gente tinha vários microfones na mesa,
no chão. Então eu arranhava a unha na mesa e aquilo era ouvido no teatro inteiro, assim. Quer dizer, então essa percepção dos pequenos sons que se faz, uma cantora lírica que estava longe do microfone, porque ela nem precisa, né, e tal. E eu com essa unha falando baixo. Meran Vargens era minha esposa, ela não usava microfone, usava uma voz muito aguda, então enquanto eu falava grave, ela falava agudo, quer dizer, esse teatro que exige esse refino, esse som muito apurado. E aí, de repente, ele botava uma música para mim e falava, ouça, você vai entrar exatamente quando você ouvir o sino. Eu não ouvia. Ali que você detectou? Eu não ouvia o sino. Que ano era aquele, você lembra? Que idade você tinha ali? 93. 93. Ali que você começou a perceber. Não significa que ele começou a perder ali, né? Não. Ele pode não, ter... já estava perdendo. Já, isso vem progressivo, né? Sim. Progressivo, Mas aí, olha que interessante. É a arte que fez com que você percebesse, né? É esse diretor que... né? Você podia fazer outras peças que não usasse desse recurso e você não ia perceber, ainda que tinha uma perda auditiva, né? E aí, como é que você resolveu isso? Bom, aí meu pai já tinha uma perda auditiva também, grande. Usava, já tinha feito a cirurgia, já usava aparelho nos 2 ouvidos e tal. E eu falei, eu acho que eu estou geneticamente presenteado, né, com essa calcificação óssea. E existe genética nisso aí também? Pode ser por genética? Pode. Especificamente no seu caso, é uma patologia que tem esse viés aí de transmissão por via genética, por via hereditária, né? É uma situação, é uma fisiopatologia que tem uma correção cirúrgica, Lúcio, como você mesmo me relatou, mas olha que curioso, essa cirurgia para essa patologia que chama autoesclerose, ela é uma correção temporária, porque você acabou de falar de degeneração óssea, né? Uhum. Exatamente isso, ocorre uma degeneração óssea que não para, a cirurgia não freia isso. A cirurgia, ela faz um reparo funcional, mas o foco da degeneração óssea, nesse caso, vai indo, e a cirurgia, ela proporciona uma melhora que às vezes leva 10 anos, digamos assim, né? Mas o foco continua. E aí, você fez a cirurgia num dos lados só, não foi? Rodrigo, e aí nesse caso, sendo genético, já pode a pessoa ter essa perda quando nasce e é detectado, e também pode ser que ela venha a acontecer ao longo da vida? Como é que funciona? Essa patologia especificamente, ela já é conhecida, né? Ela tem uma manifestação mais comum, é mais comum nas mulheres do que nos homens, mas também acontece muito em homens. E ali é raro em crianças. Em crianças não há muito registro dessa patologia especificamente, há de tantas outras, mas dessa não. Tampouco na adolescência, é mais comum que ela apareça no início da vida adulta. Certo. Tá? Então, é isso aí. Tá? No seu caso, foi mais ou menos isso, né? Enquanto jovem, né? E assim, na hora você fala, não, ainda ouço, eu não estou ouvindo aquele sininho que está baixo lá na música, mas eu ainda ouço. Então você não aceita também. Aí o negócio começa a ficar mais delicado quando você começa a pedir sempre para alguém repetir o que falou. E olha que você falou que a voz humana é talvez a última coisa que a pessoa... Digamos, está no meio ali. Está no meio, tá né? no meio, Mas se não houve a voz humana, já está no estágio... Para mim... Já passaram alguns anos. Certo. Eu tenho a sensação de que a voz humana é a coisa mais difícil de se entender. Sim. Porque assim, você ouve, mas dependendo de como a pessoa fala, você não entende o que ela falou. Você ouve. Mas não o que você falou? Daí a importância daquele exercício que nós estávamos brincando aqui há poucos instantes, porque da nem articulação, todo né? mundo fez teatro, nem todo mundo levou um soco e tal. E nem todo mundo fala... Articuladamente. E usa a voz realmente como um direcionamento, com um direcionamento, projetando a voz, né? Um objetivo mais claro. Às vezes a pessoa fala displicentemente, né? E isso é muito difícil de ouvir. Mas aí eu deixei uns anos, né? E aí me dei conta de que eu precisava mesmo
Aí eu operei o ouvido, você ouve imediatamente, sai da cirurgia já ouvindo tudo, e aí o mundo é barulhento, aí você percebe que muita coisa você estava deixando de ouvir, não é exatamente agradável, incomoda, né? A rua é muito barulhenta, tudo. Aí, bom, mas aí eu operei 7 anos depois, a cirurgia, a peça acho que sai do lugar, né? E aí parei de ouvir totalmente em ouvido. Como o direito já tinha uma perda também muito grande, aí eu fui usar aparelho, né? E o que é muito delicado, porque no caso do ator, a concentração deve ser muito maior, porque junto com essa concentração vem uma preocupação, né? Será que eu vou ouvir tudo? Será que eu não vou também, alguma hora, ter um problema de não me ouvindo bem, não falar bem, né? Quer dizer, então tem isso. E nem perceber que não falou bem, né? Exatamente. Então, por exemplo, na Tempestade, esse espetáculo grande, eu tinha que ter toda a atenção, porque eu precisava ouvir coisas longe, assim, e para entrar, para falar. Então, às vezes, você não entendeu exatamente tudo, mas você ouviu. Então, está na sua hora de entrar. E aconteceu uma coisa que é o pânico de qualquer surdo que usa aparelho. Eu estou falando lá numa cena com meu genro, no caso, na peça, e o aparelho apitou que a pilha estava acabando. Então imagina, você está falando e você ouve... Vai ficar surdo daqui a pouquinho, né? E a minha sorte foi que, naquele momento, a gente acabava aquela cena e a gente saía. Tinha um intervalo para ele de uma cena para outra. Que era o único intervalo. Olha só, que sorte sua. Eu tive a sorte daquele momento só. Aí eu saí pro camarim, fui, troquei a pilha e tudo bem. Mas é o pânico, né? Que eu vivo até hoje. Porque a gente tem que ter uma atenção dobrada mesmo. Somente até hoje mesmo. Somente até hoje. Por quê? Aí vem a pergunta, por quê? Olha aqui o que tem nessa mesa aqui, né? Vocês que peguem e apresentem essa pérola. Deixa o Rodrigo fazer as honras, mas ontem só para introduzir, nós testamos algumas tecnologias, né? Porque em função do ofício do Lúcio, é importante que a gente entregue uma solução que, obviamente, tenha todas as ferramentas tecnológicas possíveis, mas que dentro da característica de uso, ele encontre também conforto. Então, esse aparelho é um aparelho recarregável, exatamente para que ele não sofra com essa questão do risco da bateria acabar durante uma peça, durante uma apresentação. No caso dessa peça de Shakespeare, eram 2 horas e 40 e poucos minutos, ou seja, é uma duração longa, né? Sim. Haja bateria, né? Haja bateria. Esse aparelho aqui, como a Emerson falou, ele, além de ser lindo, né? Porque esse aparelho é bonito, ele é pequeno, eu lembro dele aqui. Ele tem um design arrojado e tal. Ele é recarregável, então ele confere uma vida útil ao longo do dia, na verdade. Dele assim mais para o povo de casa ver. Sim. Assim, pode subir mais aqui assim para uma câmera. Assim. Sim. E essa parte que você está segurando aí, essa pontinha? A parte que eu estou segurando aqui vai no ouvido. A carga te segura, te dá uma segurança de 16 horas. Pronto, já podemos fazer uma peça com o Zé Celso, né? Que são as peças de 6 horas, 12 horas, sem precisar ir no camarim, né? E tem esse recurso também, e olha que legal, quando a bateria está acabando, se você usar por mais de 16 horas ao longo do dia, você vai escutar uma fala, você vai escutar um aviso falado, bateria fraca. E aí você vai poder pôr no carregador e salão no final do dia, né? Eu li no material de vocês que dá para ter uma recarga rápida. Isso. De meia hora, 40 minutos, para ter 4 horas de 4 horas, exatamente. Mas para você conseguir 16 horas, tem que ser uma recarga de 4 horas. Certo. Tá? E é isso. Está programado já. Já está programado? Já está programado. Sim, aí ele foi ontem no consultório lá, não é isso? Para quê? Exatamente. A gente fez um exame, atualizou o diagnóstico, né, para eu ter uma noção atualizada de como está o quadro dele. E a gente, como o Emerson falou, a gente testou 2 tecnologias para fazer uma base de comparação. E essa foi a tecnologia que entregou um resultado bem mais bonito, né, Lúcio? Bem mais impressionante, porque a gente
o corpo humano é muito complexo, muito rico, né? Por exemplo, nesse caso, essa deficiência que eu tenho, eu não sei explicar exatamente em termos tal técnicos, porque é muito intuitivo. A gente ouve bem o tempo todo, tal. Uma hora começar a não ouvir bem, você não sabe o que é que está acontecendo. Você não sabe onde é que você perde, se é o agudo, se é o grave, se é o meio tom. Porque, por exemplo, eu estava falando para eles assim, eu não canto e tal, mas hoje é muito mais complicado pensar em cantar, em ouvir bem. Porque às vezes eu ouço, mas eu não consigo entender em que grau, em que... Sabe assim, quando você semitona, você, sei lá, dá uma nota e você não chega lá, fica uma coisa no meio do caminho. É uma coisa muito fina, muito sutil. E aí, por exemplo, ontem eles me apresentaram esse aparelho, eu estou usando um aparelho reserva, emprestado e tal. Mas aí quando eles me apresentaram esse aparelho, você fala, poxa, tem alguma coisa aqui muito diferente. Porque é quase como se eu estivesse ouvindo já sem aparelho, normalmente, com o meu ouvido natural. Porque eu tive a sensação, a gente estava conversando, eu testei um aparelho, depois testei o outro, e a voz do Rodrigo estava tão clara, tão natural, como se não tivesse nenhuma interferência que eu não tivesse nem mais sentindo o som natural. O mecânico que é, né, um aparelho. Parecia que eu estava sem aparelho, ouvindo bem. Que maravilha, então é muito natural. Assim, isso é o depoimento de alguém que já tem uma experiência longa com isso, com aparelhos, né? Alguns aparelhos que você já teve, né, Lúcio? E assim, só para falar assim da qualidade, legal ele estar falando isso, né? Claro, é real, claro. É o que ele testou realmente, né? Isso aqui E isso, para mim, é um grande valor também, né? A pessoa poder ouvir os sons mais fiéis ao que é o som real de cada coisa, né? Sem dúvida. As fábricas, né, que produzem isso investem anos e anos em pesquisa. Então, para a gente chegar nesse estágio aqui, Lúcio, tem uma história muito longa de pesquisa mesmo. E essa tecnologia aqui, ela é muito inovadora, ela tem algumas características, vou falar aqui rapidamente de algumas delas. Uma especificamente marca muito a gente, porque para quem trabalha com audiovisual vai entender bem o que eu vou falar. Muitas vezes ocorre aquele delay, né, da voz, né, na transmissão de alguma coisa, enfim. Um aparelho auditivo, e o delay da TV, às vezes é de segundos, é perceptível, né? A gente percebe quando não casa a boca com o som. Sim. Enfim, no aparelho auditivo ocorre delay. Não é tão longo, seria trágico se fosse de segundos, né? No aparelho auditivo é de alguns milissegundos, mas 5, 10 milissegundos podem representar distorção, fazer com que o som fique, como você bem falou, parecendo mais mecânico. A tecnologia embarcada nessa linha aqui zerou o delay, tá? Então, qual é o resultado na prática disso? Traduzindo, é esse seu depoimento, de que o som fica natural, de que a voz fica natural, tá? Então, de fato, é gratificante ver isso na prática. Né? E você ouvir esse depoimento, né? É a resposta do trabalho de vocês, né? Do investimento. Desse trabalho de elaboração do aperfeiçoamento desse instrumento aí, né? Foi curioso, porque o Lúcio falou ontem palavras que a gente viu depois, a gente leu olha, ele usou um termo igual, não foi, Lúcio? No desenvolvimento desse aparelho, durante os testes de usabilidade, 95% dos usuários relataram exatamente isso. Não, esse é o som mais natural, eu já vi. Esse som é natural. Ou seja, é real mesmo. É né? real. E aí o que o Lúcio falou, eu lembro que eu tinha ido resolver uma outra questão no consultório ao lado. Aí o Rodrigo me chamou e falou, Lúcio, você pode repetir o que você acabou de falar, por favor? Aí ele falou, e eu tava com material de marketing na mão, e aí o Lúcio falou, o som é natural. E aí a gente costuma achar que aquilo é uma propaganda. Não, era algo não é propaganda enganosa, exatamente, né? É real, assim, né? o que os usuários chamam de som natural, nós chamamos de Pure Sound, que é o recurso que esse aparelho tem e que entrega essa qualidade. Não, é impressionante, porque eu fiquei procurando uma palavra, né? Um som mais nítido, um som mais claro, um som mais, sei lá, limpo, não sei. E a sensação que eu tive era que eu não tinha nada no ouvido. Como se eu tivesse
como você falou Um aí, né? ouvido Como limpo. se tivesse sem o Porque aparelho. alguém que ouve É. perfeitamente, não tem nenhuma peça dentro do ouvido, né? E eu me senti assim, como se eu não tivesse nada Que dentro. maravilha, Lúcio. Que coisa boa, né? Natural, essa foi a palavra, porque é isso. O som estava entrando. Imagina o benefício que vocês estão trazendo para esse ser humano, mas para esse ser humano enquanto pessoa e enquanto artista. Sem que dúvida, é o instrumento dele, é ouvir, né? É ver e expressar, né? Através dele, que é o instrumento dele, os personagens maravilhosos que ele faz. Vamos dúvida. colocar isso no ouvido dele? Vamos Podemos fazer isso aqui colocar? agora. Então é o seguinte, aí eu vou pedir para Nino tocar uma música. Pensa aí, Nino, esse cara vai ouvir uma música agora no piano, de forma diferente, entendeu? Vamos fazer esse, né? Pense aí, é você que manda. E você, quando quiser, pode ir. Lúcio, você tira o aparelho. Ó, ele tirou ali, chega, apitou aqui, deu uma microfonia, né? Tirou. Tem, senhoras e senhores, que momento maravilhoso que o Pod Vira pra cá assim, ó. está proporcionando para esse grande ator Lúcio. Rapaz, que diferença. É muito... Nossa, é muito diferente. Porque esse aparelho que eu estava usando, inclusive... Até a voz dele mudou, cara. Não era, mas é porque eu estou me ouvindo melhor. É. Então eu achei que eu devia estar falando um pouco mais alto. Sim. A voz está mais grave. A Não, voz mas eu tá- devia estar falando mais alto, né? É. Mais do que vocês. Não, E agora- talvez Não, não. não, e agora- Não, é mais a voz alto que do que mudou. está agora. Aí você tá com a voz... A voz está mais encorpada, mais grave. Olha que coisa. E tá mais natural também. Mais né? A voz natural, tá mais exatamente. É. Tá Não, é fluindo, impressionante, porque Música, maestro. a música Música, maestro. entrou de uma maneira muito leve também, entendeu? Com outro aparelho, por não ser adequado exatamente ao meu caso, eu estava ouvindo forçosamente, né? E agora quase como se eu ouvisse a música, vocês, e um certo silêncio, o ar-condicionado. Gente, é uma saúde que não é só física, é mental também. Porque muitas vezes eu passei por muitos medos como ator, muitos constrangimentos com amigos, porque às vezes está numa festa, está todo mundo rindo de uma piada que você não entendeu. Você tá? Pode.